Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos e apresentamos para você este programa Voz da Igreja. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua escuta, obrigado por fazer parte da família deste programa. Mais uma vez, queremos partilhar as alegrias e as belezas da nossa fé. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de Lucas, onde nos encontramos com duas belas mulheres tocadas pela misericórdia de Deus. No coração deste tempo, vamos falar um pouco mais de vocação, neste mês de agosto e neste final de semana, em que celebramos a vocação religiosa. Uma igreja em caminho, vamos recuperar e nos colocar diante dos eventos bonitos que temos na igreja no Brasil e também aqui na nossa diocese nestes dias. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez convido você a mergulhar no mistério da Sagrada Escritura, para que aqui possamos beber da sabedoria de Deus, que brota da boca de Jesus, o Verbo de Deus. Vamos neste programa, mais uma vez, partilhar as belezas, os mistérios da nossa fé. Convido você a mergulhar comigo no texto de Lucas, capítulo 1, versículos 39 até o versículo 56. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder de seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Meu irmão, minha irmã, nos encontramos com esse belo texto de São Lucas, onde já vamos percebendo a aurora da presença do Messias no coração da humanidade, Messias que aquela jovem virgem levava no seu ventre na direção daquela outra mulher, também ela visitada pela misericórdia de Deus,
e que trazia no seu ventre idoso uma outra criança que deveria ser o precursor do Messias. Estamos diante de duas pequenas, duas humildes, duas belas mulheres nas quais Deus agiu com poder. E agiu com poder porque ambas se abriram e acreditaram naquilo que Deus poderia fazer por elas. O cântico de Maria, que certamente é dela por primeiro, também consegue incluir nele muitas outras mulheres e homens nos quais, porque se fizeram pequenos, também foram alvos da misericórdia e do poder de Deus. Aqui, portanto, nos encontramos com a velha e estéril Isabel, que Deus visita para que naquele ventre que representa bem o antigo Israel, que foi capaz de perseverar na fé e na esperança do Messias, aquele ventre envelhecido e estéril representa agora exatamente a humanidade que se abre generosa e com disposição na direção do mistério de Deus. Maria representa, assim, digamos, aquela humanidade que também esperou e que foi capaz de oferecer a Deus as primícias da sua vida, as primícias da sua fé, já que estamos diante de uma jovenzinha, virgem, cheia de esperanças, mas que também colocou a sua vida, a sua liberdade, o seu sim generoso na direção de Deus. E porque colocou, Deus fez maravilhas nela. Neste final de semana do mês de agosto, nós celebramos a Assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu. O Papa Pio XII, em 1950, reúne a tradição longa da Igreja acerca do desfecho da vida de Maria. Desde o início do cristianismo, em maior ou menor intensidade, se falou disto, se pensou isto, em muitas perspectivas, desde aqueles que pensaram que, sendo Maria o que foi, não morreu essa mulher, ou ainda outros que apenas se contentaram em dizer, não se pode pensar nada sobre o fim desta bela mulher. Até que ao longo do caminho, Pio XII, em 1950, reunindo essas muitas tradições acerca do desfecho de Maria, proclama então o dogma da Assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu em corpo e alma. As palavras da bula do Papa Pio XII falam do término do curso da vida de Maria na terra. Do término do curso da vida de Maria na terra. Aqui, certamente, podemos pensar na morte, como é o ponto de término do curso de toda a vida na história. Mas ali, naquela morte que coroa uma vida toda de Deus, cheia de graça e de beleza, nada se perde. Nada se perde. Tudo nela foi gracioso, tudo dela foi de Deus e para Deus. Tudo dela e nela foi sim. Por isso, quando o dogma nos faz entender e crer que Maria é assunta, é assumida junto de Deus, como fruto bendito da ressurreição do seu Filho, em corpo e alma, aqui nós de fato entendemos que Deus recolhe para junto de si, pelo mistério da ressurreição do seu Filho, ressurreição da qual Maria participa por primeiro, Deus recolhe a beleza da totalidade desta vida, desta história e deste ser humano bendito, bem-aventurado que foi Maria, e a própria Isabel se encarrega de proclamar isto no Evangelho. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Hoje, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a olhar para Maria não como
alguém que Deus tenha agido com um privilégio exclusivo e excludente, como quem olha aquilo ou aquela que nós nunca poderemos ter conosco ou alcançar também como meta nossa. Não. Aquilo que Deus realiza em Maria é sinal daquilo que Deus fará por todo o corpo místico do seu Filho Jesus Cristo, que é a Igreja. Maria se torna, portanto, aquela que, assumida diante de Deus, é ali digna representante da humanidade que crê e que também vai na mesma direção. Maria, como vai lembrar o belo prefácio dessa missa da Assunção, é aurora e esplendor da Igreja triunfante. De modo que, olhando para Maria, hoje radiante, bela, gloriosa, assunta, nós de fato entendemos nesta mulher e no que significa para ela e para nós a Assunção, nós entendemos que a glória é também o destino final de toda a vida que crê. Deus haverá também de, na nossa experiência da morte, não é, nos purificar e nos levantar da morte, deixando de nós, no mundo, aquilo que pertence ao mundo. Portanto, o nosso corpo terrestre, de fato, é da terra e pertence à terra e ficará na terra, mas na experiência da ressurreição, receberemos também nós um corpo glorioso, capaz de resguardar a identidade mais profunda do nosso ser. E aqui falamos da alma. Isso será recolhido também com respeito diante de Deus, porque esse é o destino de todo ser humano. Maria, portanto, representa a humanidade gloriosa diante de Deus e, ao mesmo tempo, a garantia de que a comunidade que crê, a comunidade que, como ela mesma, já que Maria é a imagem da Igreja e de cada discípulo, a comunidade e o discípulo que, como ela, se fazem humildes, pequenos, dóceis a Deus, generosos à ação de Deus, esta comunidade, esse discípulo é também convocado pelo poder da ressurreição de Jesus a experimentar e a alcançar a mesma ressurreição, a mesma vitória que hoje se celebra em Maria. Olhar para Maria, portanto, assunta ao céu, é recordar o destino da nossa vida e o alvo final da nossa fé. Peçamos à Virgem Santíssima que nos ajude a fazer um caminho que de fato nos leve também à experiência da visão de Deus, a participar plenamente da ressurreição e da vitória do seu Filho Jesus Cristo, ressurreição e vitória que ela já experimenta no seu próprio ser. Que Maria nos ajude, portanto, meu irmão, minha irmã, a fazer o caminho da fé, e que nesse caminho da fé, generosamente colocados na direção de Deus, da sua vontade, do seu projeto, do seu reino, nós também mereçamos um dia, depois da nossa morte, sermos tomados pelo poder de Deus e colocados de pé, como lembra o Apocalipse, de veste branca e palma na mão, diante do Cordeiro, que, tendo vencido a morte, também nos atrai a esta mesma experiência, já que nele nós também temos a vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre a morte. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, no coração deste tempo estamos no mês de agosto. O mês de agosto para nós aqui no Brasil, desde 1981, é mês das vocações. E nós vamos ao longo deste mês de agosto, rezando, meditando, visitando com amor os muitos estados de vida, as muitas vocações que nós temos na igreja e no mundo. Assim já pudemos até aqui celebrar a vocação sacerdotal no primeiro domingo, celebrar a vocação do papai e da família no segundo domingo. Estamos nessa Semana Nacional da Família e já pensando e vivendo também a expectativa de celebrar o terceiro domingo, que é para nós o domingo da vida religiosa. E neste domingo nós queremos nos lembrar com amor, com afeto, daqueles muitos irmãos e irmãs que no meio de nós tomaram o caminho das ordens religiosas, das sociedades de vida apostólica, dos institutos, aqueles que de fato, olhando para Jesus, deixaram-se seduzir por Ele, atrair pelo seu amor e tomaram no meio da igreja e no meio do mundo esse caminho da radicalidade dos conselhos evangélicos, da pobreza, obediência, castidade. Aqui nós estamos pensando nos muitos homens e mulheres que estão aí nas várias congregações e ordens religiosas, realizando muitos serviços, cuidando de vidas, socorrendo e ajudando pessoas no caminho da vida, no meio de atividades que talvez não fossem primariamente nossas, fossem até mesmo as atividades que o Estado deveria acampar para si, mas também com carisma, com fé, com dedicação espiritual, esses irmãos e irmãs estão se ocupando de muitas tarefas importantes, do cuidado de crianças, jovens, adultos, de doentes, de populações de rua, de pessoas que de fato precisam de um carinho especial, também se ocupando da educação, da saúde e de muitas outras áreas onde se pode expressar o carinho destas ordens religiosas, dessas congregações religiosas, o carinho delas pela humanidade, pelas pessoas, pelos homens e mulheres que de alguma forma são cuidados, assistidos, acompanhados por estes muitos carismas que estão entre nós. A nossa Diocese de Divinópolis também é bela e rica em congregações religiosas masculinas e femininas que chegam a quase 20 aqui entre nós. E temos, portanto, que louvar a Deus por essa presença bonita e fecunda. Homens e mulheres de vida simples, discreta, mas uma vida fecunda, ativa, dedicada. Ou até precisamos pensar nelas e agradecer muito pela presença delas, uma vida também oculta e orante, como as carmelitas que temos entre nós e em muitos outros lugares. Por isso é preciso reconhecer e agradecer a Deus pela riqueza e pela beleza da vida religiosa. Quero convidar você, onde quer que você esteja, para reconhecer esse belo dom de Deus aí na sua comunidade. Quem sabe ao longo desta próxima semana visitar uma dessas casas religiosas, levando o seu abraço, a sua alegria, o seu afeto, a sua prece, a fim de que possamos de fato nos alegrar pela presença desses irmãos e irmãs nas muitas casas religiosas que temos no meio de nós. Por outro lado, é muito importante recordar, já que estamos também na Semana da Família, que as vocações nascem numa família. E as famílias precisam começar de novo
até porque penso que isso anda meio esquecido, as famílias precisam começar de novo a falar de vocações, de especial consagração. Ali, quando se põe isto na mesa da discussão ou da conversa, era preciso voltar a perguntar de novo aos meninos, às meninas: vocês não pensaram ainda em ser sacerdote ou em ser religioso ou religiosa? É a partir dessa pergunta que se põe ali no coração daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquele jovem, uma inquietação, uma abertura, uma disposição para ouvir o Senhor que chama. E é verdade que nós passamos hoje por uma grave crise vocacional. Nossas casas religiosas, sobretudo, e mais ainda femininas, estão de fato esvaziadas. Ou porque as meninas, sobretudo, mas também os meninos, mas eles não estão ouvindo o chamamento de Deus para esta especial consagração, ou porque não se fala mais nisto, ou porque a visão acerca da vida, do futuro e da ocupação vai sempre a partir do discurso do ganhar dinheiro, do fazer sucesso, do ser importante. E aí sai do foco aquilo que não faz sucesso, não é importante nem dá dinheiro, como é o caso da vocação de especial consagração. Por isso é preciso que os papais e mamães comecem de novo a sussurrar nos ouvidos e nas mentes dos seus filhos esta possibilidade de resposta a um Deus que chama também para estas vocações na igreja. E perceber que aí também há um lugar de realização, de santificação. Aí há também um caminho de sentido para a vida. Por isso, papai, mamãe, querido jovem, querida jovem, quero convidar você a pensar com seriedade nesta possibilidade. O Senhor também pode estar querendo te chamar. E te chama às vezes a partir de uma pequena vontade, a partir de um interesse mínimo por isto, a partir de uma pessoa, um padre, um frade, uma freira que tenha se aproximado de você e que tenha acendido uma pergunta, uma inquietação. É a partir daí que Deus vai construindo um chamamento e esperando uma resposta. Não custa nada nós pararmos um pouco para pensar também nisso e buscar ajuda, discernimento, acompanhamento vocacional para que possamos discernir o para que Deus nos pôs neste mundo, o que Ele quer de nós, o que Ele quer que nós façamos. Que neste mês vocacional em que nós nos encontramos, que nós possamos retomar, sim, com seriedade, a vocação que já assumimos, como padres, como pais, como religiosos e religiosas, como lideranças na igreja, mas que também cada um, sobretudo os mais jovens, os adolescentes e jovens, cada um possa, com seriedade, voltar a se perguntar sobre as vocações de especial consagração. Você que participa de alguma comunidade religiosa, vá aí conversar com o padre que mora aí no meio de vocês, com o religioso e a religiosa. Vá procurar saber o que Deus fez por eles. Vá procurar conhecer a história de fé que eles estão fazendo. Vá procurar conhecer o carisma que eles estão encarnando nas suas vidas para poder serem fiéis a Jesus Cristo e aos fundadores das suas congregações. Isso vale a pena. Vamos encontrar muita gente feliz porque encontrou nessa resposta positiva dada a Deus para uma missão de especial consagração, encontrou aí um caminho de vida, um caminho de felicidade, um caminho de realização, um caminho de sentido. Voltemos a pensar nisso e a falar disto, de vocação, no seio das nossas famílias, no coração deste tempo.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, Deus também tem realizado muitas maravilhas no caminho da nossa igreja, da nossa caminhada de fé neste tempo. E quero convidar você, aí onde você mora, aí onde você celebra, para que nesta semana, Semana Nacional da Família, você tome lugar aí nos eventos, nas celebrações, nos encontros que estão acontecendo e que vão até o final desta semana. É muito importante que a sua família reze. Diante das muitas dificuldades que temos, aqui estaria a nossa primeira e mais importante ocupação: rezar. E rezar não é cruzar os braços, mas é acreditar que Deus está conosco e haverá de nos ajudar a discernir e a fazer escolhas que nos ajudam a conduzir e a construir nossas famílias do jeito de Deus. Por isso, rezar. A Semana Nacional da Família quer ser um momento oportuno de oração, de encontro, de partilha, de capacidade de ir juntos, de modo que entendamos que é preciso nos unir a outras famílias, a uma pastoral organizada da família, para nós darmos conta das nossas muitas labutas e dos nossos combates. É verdade que sozinhos é mais difícil que a gente consiga discernir caminhos no meio de tanta confusão. É melhor, portanto, irmos juntos. Daí a importância dos encontros, das reuniões com os casais, com as famílias, daí a importância de participação na vida da comunidade. Então, esteja atento aí a esta programação, que não só certamente vai levar você à igreja nesta semana, mas a partir dessa semana perceber que a vida que nós construímos na comunidade, com os irmãos, partilhando nossas dores, nossas dúvidas, nossas labutas, isso para nós também é força, é encorajamento, é discernimento. Vamos aprendendo sempre uns com os outros. Mas também quero convidar você, sobretudo você que é aqui da nossa Diocese de Divinópolis, para a nossa celebração diocesana do Terço dos Homens. Já há algum tempo, por ocasião do terceiro domingo do mês de agosto, que é uma festa mariana, a festa da Assunção da Virgem Maria, estamos celebrando aqui na Diocese este encontro anual do Terço dos Homens. Muitos homens de muitas idades, nas cidades, nas periferias, na zona rural, estão se encontrando semanalmente para rezar o Santo Terço, para aprender de Maria e com ela penetrar o mistério de Cristo, para criarem vida comunitária, para criarem amizade, e isso tem sido uma bênção para nossas comunidades e para nossas famílias. Então, nesse domingo, dia 18 de agosto, vai acontecer lá em Mateus Leme, na paróquia de Santo Antônio, o nosso encontro anual do Terço dos Homens, começando logo pela manhã. Você pode participar, traga o seu grupo, traga os seus amigos que rezam com você o terço e vamos celebrar com alegria mais uma vez este nosso encontro entre nós, com Maria e olhando para Jesus, a quem nós queremos imitar e seguir no caminho da vida. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave
e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.